Para você, o que é que significa saúde mental? Uma pessoa que tem uma saúde mental boa é aquela pessoa que controla suas emoções, controla sua ansiedade, que não tem surtos de tristeza, de raiva. Será que é isso? A gente vai conversar com a psicanalista Beatriz Soares sobre essa situação da saúde mental. O que é, Beatriz, ter saúde mental? É isso tudo que eu falei? Aquela pessoa que não se abala com nada, está sempre linear daquele jeito? Oi, Juliana. Pois é, eu até brinco assim, né, com meus pacientes, falando assim, ó, às vezes a gente precisa de surtos constantes, porém espaçados. A gente começa a organizar tudo isso que a gente sente, né? Mas assim, eu compreendo verdadeiramente essa forma, né, desse discurso, desses conceitos, né, do controle, né? A gente precisa contornar, precisa controlar, precisa tal, essas emoções, tudo isso que a gente, que nos incomoda, né? Que nos inquieta. Mas eu procuro saber, e eu proponho muito isso para eles, né, para os meus pacientes, que ali no setting pode ser um lugar seguro para a gente criar, né, esse ambiente seguro, esse ambiente disposto para sofrer, para pensar, para sentir, para ser alguma coisa, né, verdadeiramente e honestamente com a gente. Para fazer as pazes com nossas dores, porque não é porque a gente só aprende com a dor, não necessariamente isso acontece, né? Não necessariamente. Mas para a gente se dispor a conhecer como é que a gente dói. E porque eu acho que talvez, né, nem sempre um lugar conhecido não precisa ser bom, né? Mas quando a gente conhece, né, por ser um lugar conhecido, ele pode dar esse tom de ser menos assustador. E eu acho que é isso que assusta, né, que incomoda, né, digamos. E se eu for entrar em contato com isso e não conseguir mais voltar, não conseguir, como é que eu vou ficar, né? Vou entrar em contato com esses sentimentos todos e lá eu vou ficar lá e como é que eu faço? A gente repara, né? Dá um significado possível para isso. Construir essa habilidade de juntar nossos restos, né? Como uma condição de viver, porque é isso que nós somos no final, né? Como um recurso para desenvolver integralmente, né? Emocionalmente, como um ser integrado emocionalmente. Remontar, trocar as peças, perder algumas peças e ter o ímpeto de sobreviver. Então, a saúde É, mental passa por aí, né? Nessa questão do autoconhecimento. Eu não sei, eu vejo muito hoje essa questão, não, você tem que acreditar que vai dar certo, você tem que ser forte, você escuta muito isso no consultório, que aí chega uma hora que a pessoa não aguenta mais. e isso não aguenta e nem é para, né? Porque a gente não precisa aguentar, suportar como se fosse um peso o tempo todo. A gente precisa identificar isso como uma coisa que vai acontecer. A gente se apropriar das nossas emoções e de tudo isso que a gente percebe. Eu acho que, sobretudo, a gente precisa dar um lugar a tudo isso. Um lugar coerente com quem a gente é, de uma forma honesta. Honesta de sentir. E eu acho que é isso que nos faz humanos, né? A qualidade de sermos humanos. Isso que dá a qualidade de sermos humanos. E como fazer isso, Beatriz? Talvez se a gente, como eu comentei, né? Talvez se a gente tomar essa vida, né? A nossa vida como algo que nos diz respeito, se implicar de maneira interessante, de tudo que a gente se percebe e que se apercebe, né? A partir de nós. E eu costumo falar assim, que nada é bobagem. Quando se dói, né? Essa é coisa da minha cabeça, doutor, você vai passar. Pois é, tá na sua cabeça e eu acho que você fica o tempo todo com ela, né? Não dá Torcendo para pra tirar a isso. cabeça. Não dá pra tirar nem. E assim, isso precisa ser ouvido. De repente, precisa encontrar um ambiente vivo, né? Como a teoria winnicottiana, que é a teoria que eu procuro seguir na psicanálise, ela fala muito isso. A gente precisa ser um ambiente vivo. Nós, analistas, eles precisamos estar dispostos a encontrar alguém, né, nesse setting analítico, que acredite nesse processo, que acredite nesse digno do humano, daquela pessoa que está na sua frente. E a gente tentar conviver harmoniosamente com as nossas qualidades, com nossas limitações, de tudo aquilo que não somos, inclusive, né? Porque é possível não ser alguma coisa. É humano, é rasgado, né? E aquelas pessoas que não conseguem dar esse passo? Qual a orientação? Para buscar ajuda, para buscar terapia. Se bem que eu vi uma pesquisa aí que muitas pessoas hoje que estão buscando terapia iniciaram nesse processo de pandemia. O que é que você acha que gerou essa busca? Isso diz muito, né? Primeiro porque ainda tem aquela mística de que a psicoterapia, ela precisa ser encaminhada ou ela só é configurada se for para tratar um problema.
né? A gente precisa ter um grande problema e aquilo precisa ser sanado como um contrato fosse. E que algumas outras atividades podem substituir, né? Substituir eu acho um termo muito, muito pesado, muito desonesto, inclusive, né? Como eu sempre acredito nisso. Como eu falei, assim, eu não acredito que precisa ter uma questão tão aparente, tão grande, né? Uma grande questão. Não um trauma, algo, um grande uma trauma, perda né? grande. Isso, algo. Sim, se acontecer isso, óbvio, né? Também é um tema possível, mas assim, não se precisa necessariamente para que se procure, né, esse lugar de amparo, de apoio, de estar, de sei lá, acontecer alguma coisa expressivamente, de ter esses grandes traumas. Eu acho que o fato da gente precisar reagir a algumas coisas, né, a gente se relacionar com nós mesmos, com nossas questões, com os outros, com o que os outros propõem para a gente, eu acho que já está no bom tamanho. A gente conseguir contornar isso de uma forma mais sensível, né, mais humana, mais honesta. E as coisas vão aparecendo. E também a gente tem que ter o cuidado de não saber, de não sempre desviar, né, como eu falei, né, a minha intenção foi essa. Demais para essas outras atividades, achando que está tudo resolvido. Dá, sim, essa sensação de bem-estar, né, essa sensação momentânea de tá tudo resolvido, tá tudo bem, mas que muitas vezes é um entretenimento. E não é isso. A ideia do setting terapêutico das psicoterapias, né, dessa elaboração desse contorno desse lugar, não é esse. Não é de entretenimento. Ou de resolver necessariamente alguma coisa muito direta, mas de construir um saber sobre nós mesmos. E a gente conseguir ter a tranquilidade de viver. Compreender que tudo isso vale a pena e ter principalmente um entusiasmo para a gente continuar a viver, continuar a estar vivo e nos responsabilizar de uma forma não culposa, mas nos responsabilizar como humanos pertencentes a outros humanos, enquanto outros humanos. E continuar, porque vale a pena. Então, se a gente voltar lá para o início, uma pessoa com saúde mental em dia, se você puder definir aí para a gente concluir a nossa entrevista. Não, a minha saúde mental está bem, se tem aí, dá para listar características de uma pessoa que realmente pode falar que está com a saúde mental ok? E pergunta difícil, viu? Difícil porque ela é curiosa e eu acho que ela pode ser inconstante muitas vezes, né? Eu não sei se pode, que se precisa tocar na felicidade, né? Tangenciar, se eu estiver mais próximo da felicidade, mais próximo do equilíbrio. Eu acho que um termo interessante para isso, não sei se responde, mas para mim faz sentido, é a gente ser mais móvel, a gente, né, ter essa habilidade de se contornar, de se quebrar, de se reajustar, de olhar empaticamente para alguém e saber que algo para ele não é possível. E a gente sustentar algumas dores de alguém. Vamos ser humanos. A gente vai Reconhecer essa humanidade, reconhecer né? essa humanidade, nos dar a oportunidade de viver tudo isso, de experimentar tudo isso, de saber que a gente pode sobreviver, saber que a gente pode ser feliz. Quando a gente encontra esse ponto e lidar e contornar, tangenciar, né, com mais naturalidade, sabendo que isso não vale aniquilar, né, de uma forma total, eu acho que isso pode ser dito como uma possível saúde mental. Você chegou a uma saúde mental. Não dá para ficar numa busca por algo que nunca vai chegar, né? Eu acho que isso é motivo de muito sofrimento para as pessoas. Muito sofrimento, porque fica naquele sentido da insuficiência. Nunca vou conseguir chegar, né, dessa busca eterna para um lugar que ninguém sabe e ninguém talvez queira, assim, né? Conscientemente, porque é muito travoso. Verdade. Beatriz, muito obrigada. Eu tenho certeza que esse nosso bate-papo aqui ajudou muitas pessoas e ainda vai ajudar, né? Precisamos, né? Para que, exatamente, eu acho que foi muito bom esse seu ponto de você não precisa ser uma pessoa linear para ter saúde mental, muito pelo contrário, né? Abrace as suas dores e se conheça, que aí vai ficar tudo vai fluir mais tranquilamente.
vamos ser espontâneos e criativos, né? E honestos com nós mesmos.